Oi, bom dia. E hoje nós temos um entrevistado que é conhecido por grande maioria do público do agro, é o Matheus, da Pátria Agronegócios, e eu gostaria muito, Matheus, que você se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho dessa história da Pátria Agronegócios. Olá, Lara, olá, Diana, olá a todos que nos escutam. Grande prazer estar aqui junto com vocês do Projeto Agro Mulher Mais. Realmente é uma satisfação poder estar difundindo cada vez mais esse interesse ao mercado, né? Interesse ao monitoramento não só da parte de insumos, na parte de venda, né? É algo que tem ganhado muita atração nesses últimos 18, 24 meses, desde que o mercado da soja virou, enfim, toda essa euforia, né? Com os preços estratosféricos que a gente vê hoje. Insumo não é diferente. Se a soja subiu 2 vezes, os insumos estão subindo 3, 4 vezes, dependendo do insumo específico que a gente vai estar comentando. Mas, enfim, me chamo Matheus Pereira, fazendo uma breve introdução. Sou o diretor da Pátria Agronegócios, né? Uma empresa especializada em informação de mercado. Basicamente, a gente monitora aos nossos clientes produtores rurais, a gente monitora toda a cadeia de insumos que vai de fertilizantes, químicos, sementes, a gente monitora como está esses produtos nas fontes, como está a fundamentação, quais são as tendências de preços esperadas, né? Recomendamos ao nosso cliente, quando a gente vê alguma divergência surgindo no nosso radar, a gente recomenda ao nosso cliente que haja ação, que não haja paciência, mas enfim, é o que a gente trabalha puramente com a informação, né? Com a informação e a análise, como digerir. A informação, eu sempre digo que a informação hoje existe para todo lado. Agora, o processo de digestão e o filtro que se cria sobre a informação, que é o fio da meada, né? E a mesma coisa a gente faz para a cadeia de vendas, né? Soja, milho, boi gordo, algodão, trigo. A gente também monitora todos esses mercados, orienta o nosso cliente a quando fazer uma venda, como fazer essas vendas, como criar proteções financeiras. Mas, enfim, acho que a introdução já foi dada, vamos seguir em frente aí. Não, mas essa introdução é super importante, Matheus, até porque, assim, até para as pessoas entenderem como que é a equipe, por exemplo, da Pátria, né? Formação, é uma equipe realmente multidisciplinar, como que funciona, por exemplo, igual você está falando, eu acho que a gente entra nas questões até de... a gente sabe que mercado, quando a gente fala de mercado, a gente está sujeito, por exemplo, a notícias que nem sempre são verdadeiras. Então, assim, entra nessa questão de verificação, por exemplo, de informação, de fonte. Como que é? Olha, Diana, muito boa pergunta. Nós temos hoje 3 consultores de frente, né? Tirando todo o back-office. Back-office, eu digo assim, são TIs, equipe de mídia, financeiro, jurídico, comercial. Então, tirando toda essa equipe de back-office que a gente chama, nós somos 3 consultores de frente. São 3 especialistas, cada um com uma área. Eu sou mercado internacional, né? Eu monitoro todo o mercado internacional de todas essas variáveis que eu acabei comentando, da parte de insumos e a parte de venda de grãos ou boi gordo. Juntamente com isso, tem o Cristiano Palavra, meu sócio de negócio, também consultor de frente, que monitora o mercado interno, né? O que lá de fora, quando eu trago para a nossa mesa de análise, o que isso influencia aqui no mercado regional. E vice-versa, né? O Brasil hoje é o grande protagonista também do mercado de commodity agrícola, é indiscutível isso. Seria insanidade alguém dizer ao contrário, que o Brasil hoje não é um player representante, é o maior representante hoje mundial da produção de alimentos. Então, a gente faz esse jogo sempre muito direto, né? O que lá fora interfere, o que o mercado aqui dentro pode trazer para fora e vice-versa. E tem o Ronald Macuco também, que fica mais na parte de pecuária, né? Analisando esse mercado pecuário, enfim, principalmente no mercado doméstico, né? Tem muito mais interferência do que é externo. E basicamente, Ediana e Lara, a gente, enfim, capta essas informações, passa por essa peneira de filtragem, né? Vê o que é relevante e o que não é. Muita informação que a gente tem hoje, que chega ao nosso cliente, são informações que serão divulgadas publicamente aqui no mercado brasileiro daqui 2, 3 dias, se não mais de semanas. A gente já, enfim, já posicionou os nossos clientes, preparamos os clientes para informações que viriam daqui 1 semana, 2 semanas, onde muitas das vezes chega, aquilo para nós já não tem mais relevância, o mercado gera euforia e o nosso cliente já está muito bem tranquilizado, já está preparado para aquilo. Eventualmente uma baixa no mercado, uma alta do dólar, como a gente viu agora recentemente, algo que a gente já estava, não vou dizer premeditando, mas
analisando, né, que seria altamente provável a gente ter essa caminhada do dólar que chegou a bater lá mais de 5,70, né, por algum período. Hoje retoma as altas de novo, mercado altista ainda para o dólar, por toda uma série de fatores políticos, fatores fundamentais domésticos no Brasil. Então, o que a gente vai estar fazendo no dia a dia, pessoal, é realmente passar por essa filtragem para os nossos especialistas. Eu sou filho de produtor rural, eu cresci, vivi na roça até os meus 16 anos. Meu pai sempre foi um produtor rural de soja. Eu sei muito bem da dor que a falta de informação e a falta do entendimento do mercado pode trazer a um sojicultor. Então, desde pequeno, eu já vi, enfim, essa seria a grande dor do negócio da agricultura brasileira. Então, me profissionalizei nesse ramo, pessoal. Estudei agronomia aqui na UFG, na Federal de Goiás. Estudei agronegócio na Western Illinois University, que é a Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Ainda sou integrante do programa avançado de MBA da Edinburgh Business School, que fica na Escócia. Então, assim, eu estou sempre me profissionalizando para realmente aumentar a minha percepção e o meu afiamento, né, do entendimento desse mercado, para poder transferir essa linguagem do mercado muito complicada de uma maneira mais acessível, mais palatável, né, ao produtor rural, família inteira de produtores rurais. Então, eu sei bem como o produtor rural conversa no dia a dia, né? Não realmente, primeiro, não tem tempo para ficar analisando essa infinidade de coisas, né? Infinidade de informação. E outra, realmente, o vocabulário do mercado financeiro é um vocabulário muito específico, muito técnico, muito cheio de palavras em inglês, coisa que realmente traz para o brasileiro aqui, sabe, não tem muito sentido. Então, o que eu faço é colocar essa linguagem de uma maneira bem mais direta ao ponto, sem enrolação nenhuma, por conta do tempo e da falta, né, do conhecimento dessa linguagem muito complicada. Então, basicamente, seria isso, Ediana. Então, assim, eu estava até vendo, né? Geralmente a gente ouve e fica tentando imaginar como é que é a pessoa que está naquele áudio. E muitas vezes eu caminhando, escutando a Pátria Agronegócio, pensando, meu Deus, aí a gente vê esse menino, você pensa assim, aquela pessoa que está falando deve ter uns 300 anos, mas você vê o menino aqui e você fala, não, ele não é tão velho assim, não. É toda essa questão da gente imaginar e dar rosto àquela voz. Matheus, você falando, né, que você se especializou nos Estados Unidos, faz parte de um grupo que também leciona para pessoas fora do Brasil. Com certeza você não é um brasileiro que vai para fora falar da gente, né, falar mal da gente. Como é que o Brasil realmente é visto lá fora para você que convive com o pessoal do agro lá? Olha, excelente pergunta, Lara. Realmente, a priori, né, quando eu me inseri fora do Brasil, né, eu sempre tive essa raiz muito bem firmada aqui no país. Meu pai, graças a Deus, sempre me estimulou muito a buscar esse conhecimento para poder aplicar aqui dentro da nossa agricultura, né? E quando, assim, a primeira sensação quando eu pisei fora do Brasil foi, de fato, que o maior inimigo do brasileiro é o brasileiro que mora fora. Realmente são pessoas que vão para lá para ficar denegrindo nossa imagem, denegrindo nossa cultura. Realmente, muito desses brasileiros falta talvez um pouco de empatia, de entender a realidade do nosso país com a realidade do país que está vivendo lá fora. São realidades totalmente diferentes, são histórias totalmente diferentes. A gente não pode fazer simplesmente comparações diretas, né? A gente tem que comparar com como o Brasil se desenvolveu. Mas quando a gente toca no assunto da agricultura, realmente a primeira imagem que vem na cabeça, se tratando de americanos e europeus, é o medo. Realmente é o medo que eles têm de, primeiro, a gente se tornou essa potência agrícola, né, que somos hoje no Brasil. Os Estados Unidos até então sempre foi, né, um grande celeiro de produção de soja e de milho, sempre foi o grande alimentador de commodities agrícolas, grãos puramente, né, em todo o planeta, e perdeu o protagonismo. O americano, ele é muito patriota, né, ele é muito, enfim, não patriota, ele chega a ser ufanista, né, que é aquele patriota doente. Então, realmente, o americano ele sempre teve esse medo, né, do Brasil se tornar o grande protagonista da cadeia de alimento mundial, e nos tornamos. Então, hoje, o americano ele olha para o Brasil com o olhar de quero buscar oportunidades. Então, são brasileiros, são norte-americanos, estão cada vez mais tentando ali procurar oportunidades de investimento no setor agrícola aqui no Brasil.
Aqui dentro do Brasil, eu também sou consultor de alguns fundos, né, de investimentos fora do país, estão sempre tentando procurar alguma linha de investimento para trazer capital para o Brasil, principalmente na área de logística interna brasileira. Muitas das vezes, esses grandes fundos vêm até o Brasil para fazer esses investimentos na rede de distribuição de produtos agrícolas, né, que a gente sabe que no Brasil é precária, passa por um processo de desenvolvimento ainda. E quando a gente olha para a ótica europeia, né, quando olha para o Brasil, eles estão sempre querendo denegrir o Brasil nessa parte ambiental, enfim, carregar de falsa informação, carregadíssimo de falsa informação. O que circula lá fora realmente não traz nada da realidade que a gente vive aqui. A gente sabe hoje que o Brasil não só uma grande potência agronômica, uma grande potência de conservação ambiental. E o que chega lá fora realmente são informações distorcidas para gerar esse viés de ódio, esse viés de vamos apontar o dedo e dizer que eles são culpados, para nos desacelerar, para nos denegrir, para rebaixar o produto de venda hoje do nosso grão. Então, realmente, o que eles sentem lá fora é uma tentativa de inibir a competitividade do nosso país. É isso que eu vejo assim, como mais presente na visão do agronegócio brasileiro. Interessante isso, né, Matheus? Porque você está falando isso, e aí, assim, eu sempre falei, a gente já comentou isso aqui no programa, o maior problema do Brasil é o brasileiro. É o brasileiro que não conhece a própria realidade. É o brasileiro que só assiste a TV, só assiste a novela, e aí ele acha que aquilo que passa na novela é a verdade absoluta, que hoje com o Instagram e com outras mídias, houve uma melhora em algum sentido de ter mais informação. A questão toda é se aquilo que eu estou acessando é uma informação de verdade, se aquilo é um dado, se aquilo é uma fake news. As pessoas ainda não se habituaram a checar a informação. Aquilo eu recebo pelo WhatsApp um comentário lá, até uma reportagem. Peraí, essa reportagem é de um site real? De onde que está vindo? Quer dizer, deixa eu lá botar aquele temazinho lá para ver se ele se repete em outros, né? Então, assim, é aquilo que a gente falava antigamente que era das correntes, e hoje é uma corrente de falsa informação, de falso conteúdo. Então, é exatamente isso que a gente faz aqui no programa, que é levar informação para as pessoas. Então, aquilo que a gente tem falado aqui para os nossos ouvintes é exatamente nesse sentido. Gente, vamos pesquisar, vamos saber se isso é verdade. Verificar. Né? É assim, se o agro é tão vilão assim, por que está tão importante no mercado? Por que os outros países, será que esses outros países eles estão preocupados porque a gente está tomando o mercado que era deles? Né? Então, essa questão dos valores, dos preços. Ontem, inclusive, foi até interessante, porque eu recebi uma ligação de uma pessoa procurando um ponto comercial na cidade, lá daí do Goiás, que ele quer montar uma oficina aqui. E ele disse, eu não estou encontrando nenhum ponto, você sabe de algum local, alguma coisa? Aí eu falei assim, por acaso você quer na BR? Né? É onde todo mundo quer, né? Aqui, principalmente quando é cidade pequena, todo mundo quer onde está o maior movimento. Aí ele disse, eu disse, olha, eu desconheço que tem algum ponto vago na BR. Já tem algum tempo, inclusive, isso. Mas, aí ele disse, a cidade aí parece que não tem espaço, como é que é? Eu disse, que a diferença é que nós somos uma cidade que vivemos do agro para o agro, e é uma cidade que, felizmente, até agora, pelo menos, não sabe o que é essa palavrinha que o povo fala por aí, de crise. Então, graças a Deus, e a gente vê isso, que acontece aqui em Balsas, realmente se repete em outros lugares. Então, nesse cenário, isso que você falou, me deixa muito feliz, na verdade, porque faz com que reforce esse trabalho que nós estamos fazendo aqui no programa Agro Mulher Mais, que é de levar informação. E as pessoas como o Matheus, que foram lá, que tiveram essa experiência, que vêm para cá e que estão tratando esse dado para levar informação para o agricultor, que não tem tempo, porque a preocupação dele é olhar para o tempo, né? Vai chover? Posso plantar? Mas hoje a gente vive um cenário, por exemplo, que a gente fica se perguntando, essa safra ela está
relativamente garantida, do ponto de vista que a maioria, pelo menos, já recebeu seu adubo, seu fertilizante, ele já está com essa safra mais ou menos engatilhada, ele está só ali conversando com São Pedro e com Deus, né? Chove, sol, chove, sol. Mas, Matheus, e se a gente falar 21, 22, o que você está enxergando para os próximos cenários? Olha, Diana, só quero fazer um comentáriozinho quando você tocou aí, enfim, nessa realidade, como que é essas cidades que são rodeadas, né, pela agricultura. Antes da pandemia, né, eu já estava num ritmo bem acelerado de palestras, enfim, estava rodando bastante o Brasil. Eu fiz uma palestra, se eu não estou me enganado, no finalzinho de 2019, virado de ano para 2020, no município de Bom Jesus, no interior de Piauí. Foi uma região onde eu tive que ir até Barreiras de avião, de Barreiras até Bom Jesus eu fui de carro. Então, subi todo ali aquele percurso de Barreiras até Bom Jesus, de carro, rodando. E olha, é destoante a realidade das regiões onde não existe agricultura e a infraestrutura da cidade de Bom Jesus, que já está rodeada pelo agronegócio, principalmente pela soja. Você vê hoje concessionária de carro importado dentro de Bom Jesus, interior do Piauí, concessionária de maquinária agrícola, máquinas que valem mais de 1 milhão dentro também da cidade, hotéis de boa infraestrutura, sabe? São pessoas já, bons restaurantes, no interior de Piauí, que se não fosse realmente a soja, estaria até hoje numa realidade semelhante aos municípios vizinhos, né? São municípios ali ainda muito precários, né? Com baixo IDH, enfim, uma baixa receita municipal anual. Então, realmente, o agro, onde ele se estabelece, né, ele traz muita riqueza. Então, realmente, é perceptível aqui no Brasil, para quem vive nesses municípios, visitar o vizinho, sabe? Visitar ali, não está longe de vocês aí no Balsas do Maranhão, visitar o Piauí em algumas cidades ainda que não chegaram à agricultura, ver o tanto que é discrepante a realidade de quem mora por ali, daqueles, enfim, daqueles locais. É o que a gente tem aqui, né? Taço Fragoso, Alto Parnaíba. Na verdade, hoje, Balsas aqui acaba sendo o centro de muitos desses municípios que estão ao redor, inclusive de algumas cidades do próprio Piauí, né? Muita gente de Ribeiro Gonçalves tem base aqui em Balsas, né? Então... E muitas dessas pessoas, Ediana, pode dizer lá. Não, eu ia dizer justamente isso, porque, na verdade, a gente até conhece, né? Uhum. Eu e a Ediana e o pessoal, a gente sai, né? Eu tenho um compromisso em Alto Parnaíba esse final de semana, e a gente vê também a diferença da própria estrutura de estrada, de tudo isso, né? Infelizmente, a gente sabe que o deslocamento ainda é grande, o pessoal ainda do Piauí usa o Porto de São Luís, né? Que é o porto mais próximo, e realmente a gente vê essa diferença, apesar de sermos apontados como vilões de muitas coisas, você vê a diferença, né? De tudo isso. E o que você vê, Matheus, como você já foi em Ribeiro, não, que a Diana falou em Ribeiro, você foi em Bom Jesus. Você sabia que Bom Jesus, hoje, per capita, é a cidade com o maior número de mestres do Brasil? Olha só. Eu não sabia dessa informação, olha que legal. Eu fiquei sabendo. Tem Universidade Federal, né? Então, tudo isso é o quê? Tudo isso é aquela questão de eu conhecer, né, do aprendizado. Mas, só fui dar uma informação. E o que você vê para nós, como a Ediana te perguntou, 21, 22, pelo amor de Deus, finalmente nós vamos ficar trilhardários. Vai acontecer o que vocês acham. Olha, pessoal, o mercado, né, essa safra 2022, ela ainda é uma safra extremamente rentável, né? É uma safra que foi feita sobre, né, uma base de consumo de insumos ainda relativamente baixa, quando comparada ao preço projetado de venda de soja, né? Soja hoje, para 2022, né, ainda está num preço ali ofertado próximo aos 150, 140 reais, depende muito da região em questão, né? E a gente fez, né? A grande parte dos produtores rurais, principalmente o nosso cliente Pátria aqui, começou a fazer as aquisições de insumos lá em dezembro do ano passado, quando a gente trouxe a primeira recomendação ali, principalmente de compra de fosfatados. Em fevereiro a gente já fez recomendações de compra de nitrogenados. Então, assim, a cadeia
de compra de insumos para essa safra agora sendo colocada no chão 21-22, que vai ser colhida lá no ano que vem, né? Ela ainda é uma safra com custos relativamente baixos comparado aos preços da venda da soja do milho futuro. Porém, pessoal, a grande preocupação hoje da parte de agronegócios é a safra 22 e 23. Essa cadeia de insumos, ela sofreu essa alavancagem principalmente por problemas de fonte, matéria-prima, principalmente para embalagem química, matéria-prima para NPK, né, nitrogênio, fósforo, potássio. A fonte dessas matérias-primas, elas de fato tiveram problemas com a redução de extração por conta da pandemia. A pandemia veio, essas extratoras tiveram que reduzir turno, né, para deslocar as pessoas, para não terem problemas de teve casos, temos que entrar em quarentena e fechar a fábrica, fechar a extratora, perdão. Então, essas extratoras, elas sofreram esse problema que a gente chama aqui de encurtamento de escala, né? Reduziu a escala de extração. Essas escalas estão voltando agora a serem expandidas, só que o produto extraído hoje não é um produto que entra amanhã no mercado. Um produto tem que ser extraído, ele tem que ser processado, manufaturado, embalado, colocado para frete a nível Brasil. Pelo menos aí são de 90 a 120 dias para um produto se tornar disponível aqui no nosso país, para depois ele ser misturado e ser distribuído aos produtores rurais. Então, assim, é uma cadeia muito longa, realmente, para a gente ter, até a gente ter uma recuperação de preço. Então, para a safra 21-22, problemas existirão? Existirão. A gente já está vendo problema no glifosato, a gente está vendo problema em adubos nitrogenados para a segunda safra, né, uma safrinha, que a gente diz aqui, a falta de entrega, incapacidade de compra, né, preços muito elevados. Então, a gente já está vendo alguns insumos já trazendo dor de cabeça para o produtor rural para a segunda safra 22 de milho. Porém, a gente acredita que o que a gente está vivendo agora, principalmente essas faltas pontuais de produtos, elas são apenas um aperitivo do que a gente vai viver em 22-23. 22-23, a logística não vai ser regularizada, né? O preço de logística também, marítimo, subiu 4, 5, 10 vezes em algumas rotas, principalmente trazendo via containers. A gente teve também, juntamente com esse problema da fonte, da extração, são problemas que não serão solucionados da noite para o dia. Então, para 22-23, né, que a gente já pensa lá na frente, pensando naquela próxima safra, que vai ser semeada ainda lá em outubro, novembro do ano que vem. Essa próxima safra é um grande problemão, porque assim como a gente via, né, lá no fim de 2020, a cadeia de insumos seria problemática para essa safra 21-22, por conta do encurtamento das escalas, o encarecimento de frete. Esses fretes hoje estão 3, 4 vezes maiores do que estavam no passado, e o encurtamento da escala antes, que era uma projeção, hoje é uma realidade. Então, a realidade de hoje ela não será mudada a um curto prazo, ao ponto de que para 22-23 o produtor rural precisa ficar com o olho bem atento. Por quê? Hoje os preços de insumos futuros já estão caros. Químico caro, fertilizante caro, safra 22-23, então já não tem muito recurso. Se essa soja hoje 150, 140 reais, ela volta para 120, 100 reais, realmente a gente pode ter uma cultura deficitária, a gente pode ter ali um planejamento financeiro que vai apertar muito o bolso do produtor rural. Então, é muita atenção para essa safra 22-23. Matheus, dentro disso daí eu tenho uma curiosidade muito grande, porque assim, a gente está falando da nossa realidade, mas não é só o Brasil que produz, né? Não é só o Brasil que faz agro. E aí esse problema, quando a gente fala da questão dos insumos de modo geral, principalmente a questão dos fertilizantes mesmo, enfim, nesse pacote todo, muito dele realmente é importado. Então a gente está falando que esse problema ele vai atingir o mundo, porque a gente acaba muito falando da gente, né? A gente está falando da gente, o Brasil, tá. Mas os Estados Unidos importa. Ele exporta, mas ele importa. Então, a gente está falando que a gente vai ter um problema mundial de fornecimento de alimentação para 2023, eventualmente, pensando nesse sentido. Porque, assim, perguntas que a gente se faz, né, dentro de casa vamos dizer, então, 21, 22 está aqui, tá indo, está garantido, porque pelo menos a safra já está garantida, vamos dizer assim, né, em termos principalmente do fertilizante, dos insumos ali.
Mas quando eu olho para 22, 23, e se eu falar principalmente do fertilizante, a gente está falando das extratoras, vamos dizer que uma das decisões seja que eu vou reduzir a minha quantidade de adubo lá aplicado. Eu posso, claro, eu vou correr esse risco, né? Eu vou ter talvez uma produtividade menor. Se é uma área que está boa, ok, o cara consegue, ele vai ter uma produtividade boa. Se for uma área nova, já não é interessante. Área arrendada, o cara está um pouquinho mais despreocupado. Enfim, como que você enxerga esse cenário internacional dentro desse contexto, para a gente sair um pouquinho de dentro de casa? Vamos lá. A gente vê aqui... sem querer assustar os nossos ouvintes, mas realmente levando um pouquinho mais desse contexto de realidade, né? Sim, é claro. A gente tem que ser claro, assim, o que eu falei, eu sou filho de produtor. Meu pai está na fazenda agora, acabando de plantar. Esse final de semana, assim que se encerra aqui o expediente da consultoria, corro para a fazenda para ajudar o pai. Então, eu vivo isso na pele. Então, assim, se eu realmente quisesse trazer alguma notícia, seria só notícia que soja vai a R$300, que o adubo vai cair para R$1.000 a tonelada. Isso, para mim, seria 1000 maravilhas. Mas, infelizmente, eu trabalho com a realidade, porque se eu não trabalho com a realidade hoje, amanhã, no futuro, meu cliente vai ser penalizado. Meu pai vai colocar o dedo na minha cara e falar, olha, não, a gente não se protegeu para isso e agora eu estou aqui, ó. Então... Se botei para estudar, moleque, para fazer o quê? Exato. Mas, assim, basicamente, a gente divide aqui. O continente americano é o grande celeiro, são os grandes produtores, né? E o continente asiático são os grandes consumidores. Brasil, Estados Unidos e China comportam ali 90% da produção de soja mundial. Enquanto que os asiáticos comportam, né, quase 90% do consumo mundial de soja. Então, nós produzimos, a Ásia consome. E esse problema de insumo, ele não é um problema que está confinado ao Brasil. A Argentina vai passar pelo problema, o Paraguai passa pelo problema, o norte-americano passa por esse mesmo problema. São todos os quatro maiores produtores mundiais de soja, né? Brasil em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo, Argentina em terceiro e Paraguai em quarto, são todos dependentes, né, de importação de insumos, principalmente da Ásia e do continente europeu. Então, realmente, esse problema que a gente vive aqui não é um problema confinado ao Brasil. A gente está vivendo um problema na fonte, né? A extração de nitrogenados, ela vive um problema concorrente ao setor de energias hoje. Grande parte da energia produzida na Europa, ela é proveniente do gás natural. Gás natural que também é matéria-prima para a gente produzir nitrogenados, adubos nitrogenados, fertilizantes nitrogenados. Então, a gente não sofre um problema aqui, o meu umbigo está doendo. Não, o umbigo de todo produtor rural que no continente americano está doendo agora. Porque esse problema não é aqui. Agora, o que a gente tem que fazer é se preparar para ele, né? Procurar ferramentas, procurar mecanismos de como evitar esses problemas no futuro. Porque se esses problemas vierem, de fato, vai ser um ano muito problemático em 2022. Bem problemático. Matheus, eu tinha visto que a previsão de crescimento, até na página, né, do Instagram, da Pátria Agronegócios, que essa safra 21, 22, a gente teria um crescimento, algo em torno de 6 e alguma coisa, eu não vou lembrar exatamente. E você acredita que teve esse crescimento? Lembrando as pessoas que... Gente, existe, de novo, pela 10ª vez no programa, desmatamento legal, tá? Então, se de repente o produtor está aumentando a área dele, é um desmatamento legal. A gente sabe que alguns fazem coisas erradas, mas o nosso código tem a questão do legal, tá? Exato, Lara. E, até tocando rapidamente essa questão do desmatamento, ele não é só legal, é permitido totalmente, né? E muitas das vezes há deslocamento, né? A gente tira ali talvez um montante ali, enfim, de uma pequena floresta, desloca ela para outro lugar, né? Há o reflorestamento. Não só isso, né? A gente acredita, falando de soja especificamente, a gente teve uma das maiores expansões da soja esse ano, nos últimos 6 anos, perdão. Nos últimos 6 anos foi a maior expansão de área de soja no Brasil. Foram quase 2,5 milhões de hectares a mais de soja produzida no país. Esse ano semeada, né? Está sendo semeada no país. E 90% dessas áreas vieram de pastagens
de baixo rendimento. Não são pastagens puramente degradadas. Existem pastagens ali regulares, só que tem baixo rendimento, né? A lotação ali por hectare está muito baixa. O produtor rural vê uma grande oportunidade de expandir, né, e evitar ali a expansão da pecuária, que também um ano extremamente problemático para a pecuária agora em 21, né, reduziu muita margem pecuarista, o que ainda acelerou esse processo de expansão da soja. Né? A soja buscou, esses 2,5 milhões de hectares, ali foram mais de 2,2 milhões de hectares, buscou expandir sobre pastagens de baixo rendimento, não são pastagens puramente degradadas. Então, assim, nem houve a necessidade de desmatamento em 90% dessa expansão. Existe casos ilegais? Existe, pessoal. Mas a gente não pode contaminar uma cesta de laranja podre só porque uma laranja está podre. Retira aquela laranja, pronto. Você vai ver que as outras 99,99% estão tudo sadias, todas regularizadas, sem nenhum grande problema. Então, a gente vive, como eu falei, hoje a gente tem norte-americano olhando para o Brasil como uma grande oportunidade, uma grande fonte de procurar oportunidades financeiras, investir no agro aqui para procurar retorno, enquanto que o europeu realmente está querendo denegrir a imagem para procurar comprar barato nosso produto. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa generalização dos casos. Eles preservam muito, né? A gente vê as APPs lá, então, assim, muito preservadas. Agora, você falando dessa questão de área de pastagem, de baixo rendimento, realmente, quando a gente sai daqui para Goiânia e passa pelo Vale do Araguaia, você sabe que ali é gado, como eu sempre brinco, plantação de picanha. E realmente, lugares onde existiam pastos que a gente estava acostumado a ver, esse ano a gente já viu lavoura. Então, de vez em quando eu filmo, mas eu esqueço de postar, e a gente viu lavoura. Você falando dessa questão da Europa, dos Estados Unidos, aí, Diana, antes da gente começar a gravar o programa, ela fez uma pergunta para você, acho que é uma fake, é uma notícia assim, criada por quem gosta de quanto pior, melhor, né? Ou se não, né? Ou se não é alguém que está assistindo muito a novela Gênesis e está vendo o pessoal estocar trigo e está achando que nós... Fala pra gente dessa história de que a China está dizendo para o pessoal estocar comida. Melhor que ar, né, Matheus? Exatamente. Melhor que mandar estocar ar. Mas, justo, né? Vamos falar sobre essa história que se criou aqui no Brasil, né? Já foi desde a semana passada, né, que surgiu alguns boatos dizendo que o governo chinês estaria recomendando a população para estocar alimento, que vai faltar. Olha, pessoal, muitas vezes, né, a informação ela sofre grandes distorções, ou até é inventada, né, por conta do interesse particular de quem está publicando aquela informação, de quem está querendo realmente atrair atenção. Muitas das vezes, essas notícias que circulam, né, via WhatsApp, via Facebook, via rede social em geral, são notícias que querem atrair o clique. Porque, geralmente, a pessoa que está, enfim, colocando aquela notícia na tua frente, ela está vendendo publicidade, está vendendo a exposição no website, está vendendo, enfim, alguma coisa, uma informação que, se realmente aquela informação tivesse validez, ela não chegaria gratuita na mão de todas as pessoas, num momento, enfim, disperso como é. Então, a informação, respondendo diretamente, é uma informação que não tem fundo de verdade, ela é uma informação que foi inventada. No momento, eu até estava comentando com você, né, Lara, que é Diana, aqui antes de a gente entrar ao vivo, na segunda-feira, pré-feriado, nem estava aqui no escritório, estava tirando um tempo para esparecer a cabeça, bati alguns telefonemas com alguns contatos na Ásia, realmente ninguém se fala disso sobre lá, ninguém escuta ouvir falar, nem em hipótese alguma, nos últimos 12 meses, ninguém falou sobre estocagem de alimento à população chinesa. Então, realmente é uma informação que não foi só inventada, mas possivelmente inventada por um brasileiro. Por alguém que queria talvez atrair uma atenção, atrair, enfim, um alvoroço que em nada tem ligação com o mercado por enquanto. Realmente, se surgiu essa notícia, foi confinada exclusivamente a quem publicou, porque ninguém mais está sabendo disso. Aquela questão que a gente falou no início do programa, né? O brasileiro, que eu não entendo porque que ele esquece que é brasileiro, esse país maravilhoso. Não sei se é aquela síndrome do vira-lata, de chegar lá e achar que eu tenho que ser padrão norte-americano, padrão europeu. Sinceramente, eu não concebo essa história. A gente tem
uma cantora aí, hoje mora fora do Brasil, graças a Deus, mas é a que mais fala, né? Fala do agro como se fosse uma sumidade, como se tivesse feito várias faculdades, né? E aí... É a faculdade do quem paga, né? Então... Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, Matheus. Nessa semana, né, por conta dessa movimentação da questão aí da redução da emissão de gás metano e tudo mais, que o Brasil assinou aí essa redução de 30%. Como isso afetou o mercado do agro? Olha, esse problema, Ediana, começou principalmente lá na Ásia, né? Isso aí foi que a gente chama aqui de catalisador. É um evento que acelera o movimento do mercado. Esse problema não é um problema, né? Essa mudança de hábito, ela não está vindo aqui só no Brasil, né? É uma mudança de hábito que já vem sendo discutida há algumas décadas, né? De fato, a gente tem a parte urbana das grandes nações, né? Produzindo muito gás carbônico, né? Até faço a pequena adição. Hoje, a agricultura brasileira da soja é o único setor que possui emissão positiva de carbono, né? A gente mais recolhe carbono do que emite. Mas, voltando ao assunto, a gente tem, então, um problema, né, de uma emissão exagerada, não exagerada, mas talvez em níveis elevados, né, de gases poluentes, principalmente da zona urbana, né, as zonas industriais, que acabam, enfim, afetando as condições climáticas de todo o planeta e que grandes nações estão procurando, né, soluções para esses problemas. Então, a primeira delas é limitar realmente a emissão desses gases poluentes, né? E a gente teve, né, a redução dessas emissões, ela implicou diretamente na produção de energia na Ásia. A Ásia, né, que é 60% de toda a energia, eletricidade distribuída na China, ela vem da queima do carvão termal. Carvão termal, que é um autopoluente, né? Talvez não é igual que a gente tem uma cadeia de distribuição mais aqui no Brasil, mais dependente de hidrelétricas, né? Então, o carvão termal é realmente um autopoluente, teve que sofrer reduções nessa produção total. A gente acabou acelerando, né? Então, já que a gente não teve mais na China, né, essa dependência do carvão termal para gerar eletricidade e foi fazendo cortes, né, para reduzir essa produção, os chineses tiveram que migrar por outras fontes, né? Tiveram que procurar outras fontes. Aonde a gente vai procurar outras fontes elétricas, né? O ano de 2021, a gente estava comentando aqui também, né, Lara e Diana, antes da gente entrar, que o ano de 2021 foi um ano que concentrou muitas chuvas nos extremos, né? O começo do ano de 2021 foi muito chuvoso aqui no Brasil. O final de 2021 está sendo muito chuvoso também, né? Teve região aí que já teve mais de 100 milímetros acumulado em 24 horas aqui no Brasil, nessa nova safra. Então, e o problema não foi só aqui no Brasil. A gente teve um ano seco na China, a gente teve um ano seco nos Estados Unidos. Há 30 dias atrás, mais ou menos, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente fez um estudo de como estava a cadeia de energias na China, né, e a gente percebeu que na China também eles tiveram 18% a menos de chuvas comparado com a média nesse ano de 2021, até o começo de outubro, né? Isso não pode ter mudado um pouquinho, mas até o começo de outubro era 18% a menos de chuvas. A China, em primeiro lugar, 60% da eletricidade vem do carvão termal. Em segundo lugar, hidrelétricas. 16% de toda a energia na China vem de hidrelétricas, que assumem o segundo lugar. Então, a hora que eles tiraram, né? Assim, vamos realmente começar a reduzir a emissão de gás poluente. Vamos procurar alternativas. Vamos na nossa segunda fonte de energia, eletricidade de hidrelétricas, de vias fluviais. Tivemos um ano seco, 18% a menos de água. Então, a gente tem 18% a menos, não diretamente, mas a gente teve uma redução também na energia, na produção de energias por hidrelétricas. Então, de fato, sobrecarregou essa cadeia que começou a procurar por outras alternativas. Foram o quê? Combustíveis fósseis. A gente procurou, enfim, esgotou essa procura de combustíveis fósseis, né? A gente teve o petróleo assumindo altas aí que quase dobraram de valores em 3 meses. Não só isso, a gente começou a procurar por energias de fontes renováveis. A China começou a procurar pela produção de biocombustíveis, né? Principalmente de origem de soja ou etanol de milho, procurar outras alternativas. Então, já tem 30, 40 dias, Ediane e Lara, que essa problemática no setor de energias, né, que foi uma consequência também dessa redução de gases poluentes,
começou a elevar a demanda por biocombustíveis. Que na soja, a gente produz o óleo de soja, que se torna biodiesel, e no milho, a gente produz a biomassa, que se torna etanol. Então, a gente está sofrendo um novo otimismo agora na soja do milho, no mercado de soja e milho, que é uma consequência, né, secundária da demanda de subprodutos, óleo de soja e massa de milho, que gera etanol. Então, a gente está tendo esse novo impacto positivo a preços, a consequência, enfim, lá do comecinho desse corte que a gente teve nesses gases poluentes que vem crescendo não só no Brasil, na China, nos Estados Unidos, que é uma tendência mundial. E isso que você está falando tem tudo a ver. Na semana passada a gente teve, inclusive, audiência pública aqui a respeito do zoneamento, então, elas aconteceram exatamente em várias cidades aqui do estado, falando sobre essa parte do bioma, do cerrado, do sistema costeiro, e aí pensando na questão, inclusive, de investimentos, nessa questão igual você acabou de mencionar, regiões que chovem mais, regiões que chovem menos, quais que demandam de um maior investimento ou de um olhar mais específico do governo, no sentido de que precisam de um apoio maior, pensando inclusive na agricultura familiar e tudo mais. E uma das coisas que eu levantei é porque, assim, as pessoas ainda olham que o grande vilão da história é o agro. Porque o pum do boi. Né? E aí, gente, vamos lá. E foi a coisa que eu falei. Gente, vamos olhar aqui para a nossa cidadezinha. Nossa cidade de Balsas, ela não é à toa, ela é o nome do rio Balsas, né? Porque ele era navegável, né? Mais do que hoje. Hoje, na verdade, só se usa para basicamente duas coisas, né? A gente desce de boia para se divertir e a galera anda de jet ski de barco. O pessoal ainda lava roupa. Tá, ainda lava roupa. E lavar roupa é o de menos, porque, na verdade, é um problema que é uma cidade que não tem saneamento, ou seja, se eu não tenho um tratamento de esgoto, e aí muitos dos lava-jatos que tem aí pela cidade, a água também acaba indo para o rio. Então, assim, eu estou olhando para o agro, mas vamos olhar para dentro da cidade? Né? Como que as cidades estão contribuindo negativamente? E aí eu não tenho, assim, até comentei que eu falei, gente, não vamos olhar para o prefeito, não. Vamos olhar para dentro de casa. Umbigo, né? Eu separo o meu lixo? Mas eu não separo porque a prefeitura, quando coleta tudo junto. Tá, mas eu sei onde que fica o Grotões, no caso, estou falando aqui de Balsas, eu sei onde fica, eu poderia levar para lá. Não levo. A gente tem falado muito aqui no programa, a gente sabe que tem o Sim de Balsas e a ProSoja aqui de Balsas tem um centro de recebimento de eletrônicos. Para que eu jogo fora aquela bateria? Para que eu jogo fora o eletrônico que não funciona? Leva para lá, eles recebem. Eles não cobram nada, eles não pagam nada, mas também, pelo menos, eu sei que eu estou destinando corretamente. Então, eu acho que nessa questão toda, envolve ou questões que são de uma discussão que deveriam vir de uma base. É muito além de simplesmente falar que é o agro ou que é a cidade. Então, a gente está falando de pessoas. Como que eu reajo a cada uma das coisas que eu poderia fazer diferente, mas eu não faço. Né? E aí foi até, eu lembrei da Camila Teles ontem, quando ela republicou um post falando sobre a questão de, só nesse evento que aconteceu, quantos jatos foram deslocados para levar as pessoas para participar do evento, quanto de gás que foi gerado, quanto que poderia ter sido evitado. Então, assim, a gente às vezes olha realmente para uma coisa e esquece de olhar o todo. Então, a gente precisa olhar que a população do mundo é muito maior que a população do agro. E a população do agro é muito menor para alimentar o mundo. Então, eu acho que esse olhar que a gente precisa realmente trabalhar para fazer diferente. Não sei se você concorda com isso, Concordo. E o quanto isso interfere e que pode interferir daqui para frente também, né? Ediana e Lara, assim, o papel nosso, né, realmente é de conscientização. Porque não é um mal, talvez, só do brasileiro, não é um mal, eu acho que é um mal do humano, do ser humano como um todo, né? É muito mais fácil a gente apontar um dedo e dizer que a culpa é tudo, que a culpa é minha. Assim, são poucos, eu acho, talvez, a porcentagem da população que tem essa consciência de dizer, poxa, a culpa do que eu faço é minha. A grande maioria está sempre culpando outros, até essa nova geração que está sempre criando uma doença para justificar um problema que tem interno, sabe?
Então, assim, é um mal da população, é um mal do ser humano. Então, a gente precisa ter cada vez mais pessoas, né, conscientizando. Por quê? Porque hoje existe muito mais pessoas em zonas urbanas que em zonas rurais. Existem muito mais pessoas que estão lá sendo contaminadas, né, por uma alienação de pessoas que têm outros interesses, né, do que pessoas que estão aqui defendendo o agro. São muito mais pessoas. Eu poderia dizer que para cada um que defende o agro deve ter 1000 degrine. Então, o que a gente precisa realmente de conscientização. São cada vez mais pessoas tomando protagonismo, tomando espaço, realmente acelerar um movimento igual é o Água da Mulher, perdão, um projeto igual é o Água da Mulher Mais, realmente para trazer essa conscientização para as pessoas que estão lá sendo infectadas, sendo alienadas por interesses, né, que não condizem com o agro. E isso é um grande problema, pessoal. Toda essa facilidade que a gente tem com a informação hoje, né, que é um grande benefício, só que também é um grande mal. Eu estava comentando também, né, que o principal problema do excesso de informação é a falta de filtro, é a falta realmente de ler a informação e entender se aquilo é uma realidade. As pessoas hoje não têm mais filtro. Eu não vejo que o excesso de informação é um problema. O problema é a falta do filtro. O problema é a falta da consciência da pessoa entender se aquilo lá é verdade ou não. Então, é um grande problema que a gente pode viver nessas próximas décadas aí, vai ser a falta de pessoas que tentam mobilizar e contrapor essas outras 1000 pessoas que existem para tentar nos denegrir. Então, todo tanto vai ser pouco para o nosso setor agrícola. É por isso que a gente criou o Agro Mulher Mais, justamente para essa questão de desmistificação, falar o que é correto. Infelizmente, se o agro fosse do futebol, todo mundo bateria palma, somos o primeiro do mundo, maior produtor disso do mundo, produtor de carro, produtor disso, produtor daquilo, mas hoje somos o maior produtor de alimentos do mundo e quase ninguém bate palma. Enfim, né? Hipocrisia, eu quero uma para viver. Matheus, assim, gratidão demais. O nosso tempo no rádio é curto, né? É um espaço, é um tempo bom, mas assim, a gente gostaria de ficar falando até mais tarde. Quando a conversa é boa, né? A prosa é boa e o trem. Então, assim, gratidão demais. Então, gostaríamos de que você fizesse as suas considerações finais para o pessoal do agro que nos ouve pelas ondas da 91.1 e para quem nos acompanha pelas redes sociais. Deixa também seu Instagram para a galera seguir, né? Para acompanhar um pouco do trabalho de vocês também. Perfeito. Ediana, Lara, gratidão da minha parte em ter esse convite, né? Realmente para a gente expor um pouco mais do que a gente faz, expor um pouco mais a nossa visão sobre o setor. Me coloco à disposição para eventuais novas participações. Tem uma série de profissionais que dentro da Pátria Agronegócio que vai poder contribuir também, cada um com uma especialidade diferente. E é isso, pessoal. Assim, a grande mensagem que eu quero deixar, que foi até algo que a gente acabou de comentar, é que o excesso de informação hoje existe, né? A gente pode, as pessoas hoje têm a falsa impressão de que está sendo bem informado porque está chegando muita informação. Errado. Hoje, o excesso de informação se torna um problema se não houver filtro. E o que a gente faz aqui na Pátria é não só colocar um filtro, mas adicionar uma análise, né? Ver o que realmente é verdadeiro e o que não é, e o que for verdadeiro, como isso vai impactar diretamente, né, ao nosso cliente produtor rural, ou empresário rural como um todo. Então, a mensagem que eu quero deixar final é que coloque em filtro, tenha consciência analítica de não aceitar tudo que venha. Realmente, talvez a grande maioria do que passa na mão hoje nessas redes sociais aí é fake news, é falsa premissa, principalmente se tratando do setor agrícola. Mas é isso, convido a todos que estão aí nos escutando, nos assistindo, a seguir as nossas redes sociais, né, que é patria.agronegócio. Em qualquer lugar você vai achar a nossa rede social, digitando patria.agronegócio. Nos sigam lá no Instagram, que é a nossa rede mais movimentada, né, onde a gente coloca mais informação, está sempre de uma maneira mais dinâmica, mais descontraída, cuidando do assunto do mercado agrícola. Mas é isso, me chamo Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio, e foi uma grande satisfação de poder passar esses minutinhos com vocês aí, Lara e Ediana, no projeto Agro Mulher Mais. Show de bola! Chama na botina para todos os nossos ouvintes e sábado que vem a gente se encontra aqui na 91.1 às 12 horas. Esperamos vocês. Tchau, tchau!